Fala galera ligada no YouTube! Sejam bem-vindos ao nosso canal Física na Prática. Eu sou a Sofia. E eu, o Albert. E aqui nós trazemos para você que a física pode ser encontrada no dia a dia, não é mesmo? Sim. E a gente vai mostrar para você que essa física que encontramos em diferentes objetos, ela também complementa a física na sala de aula, que é voltado para vestibulares. Que é voltado para os vestibulares. No final do vídeo você diz pra gente se você gostou ou se você não gostou. Se você tiver dúvidas, angústias ou desesperos, vocês podem deixar nos nossos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É isso aí, Sofia. E bem, como toda semana a gente traz um objeto diferente, onde a gente pode encontrar muita física, aqui estamos com mais um. O nosso balizador de jardim, que pode ser encontrado em diversas casas e jardins, que, por sinal, tem muita física envolvida por trás desse aparelho que vocês não achavam e que a gente vai explicar para vocês hoje. Bom, galera, vocês devem estar se perguntando por que nós iniciamos esse vídeo no escuro. Bem, nós iniciamos o vídeo no escuro para mostrar para vocês que esse balizador ele é movido a energia solar, não é? Exatamente. Bem, olha aqui, ele tem essa placa que capta a energia e depois ele transforma em energia elétrica. Aqui ele está captando luz, quando você tampa, a luz dele acende, não é? Exatamente. Mas aí é que tá, ele é movido a energia solar. Mas energia solar é uma placa solar, ela não é cara? Então, Sofia, a energia solar sim já foi muito cara e também muito rara. Porém, com o avanço tecnológico, ela se tornou de mais fácil acesso. Por exemplo, esses balizadores solares aqui, eles custaram apenas R$38, que é um investimento... Não é caro. Não é caro. E sem contar que atualmente temos inúmeros aparelhos que são movidos a energias solares, como mochilas, capinhas que carregam celulares e até mesmo calculadoras. Por falar em calculadoras, quer um exemplo mais barato do que esse balizador? Elas mesmas a gente compra por apenas R$5 e elas estão no mercado por mais de 30 anos. É, faz muito tempo. Mas bem, é muito bom saber que a gente tem esses aparelhos, né, acessíveis. É muito interessante. Mas vamos falar sobre o que interessa, que é a física por trás disso. Exatamente. Porque para falar sobre esse aparelho que a gente tem aqui, a gente tem que entender como ele funciona, né? A gente tem que falar sobre o Sol, né? Mais precisamente dentro dele, o que acontece dentro dele, né? Como essa energia é liberada, quantos quilômetros ele percorre até nos atingir, não é? Exato. Bom, Sofia, o Sol é a nossa estrela vizinha mais próxima, que por sinal é responsável por boa parte da existência da vida na Terra. Sim. E ela é uma estrela mediana, tanto no seu brilho quanto na sua massa. Mas, Sofia, você poderia nos explicar como as estrelas foram formadas? Bem, é claro que posso. Bem, no início da formação de uma estrela, e o do Sol não foi diferente, né? Claro. Bem, normalmente o que ocorre é que grandes quantidades de matéria leve, essencialmente gases como hidrogênio, né? Eles se aglutinam por uma, como eu posso dizer? Atração gravitacional. Bem, já sabe. Não é à toa que a massa do Sol hoje é constituída de 70% de hidrogênio, né? Conforme a gravidade vai atingindo e aproximando, né, as partículas de gases, a estrela vai ficando mais densa. E bem, o Sol, por exemplo, ele possui um núcleo cuja densidade é 150 vezes a densidade da água líquida. Nossa! É muita coisa. Bem, para termos uma ideia, né? A gente sabe que um litro de água tem a massa aproximadamente de um quilo, né? Se conseguíssemos, né, 1 litro do núcleo do Sol, este teria uma massa de 150 quilos. Nossa, Sofia, é realmente muito impressionante tudo isso. Sim. Sobre o Sol. Afinal, não é só isso que nos impressiona relacionado ao Sol. A sua temperatura no núcleo acaba atingindo cerca de 15 milhões de graus Celsius, com uma pressão de 26,5 petapascal.
o que corresponde a 10 elevado a 15 Pascal, formado por gases em estado de plasma, essencialmente hidrogênio ionizado, ou seja, prótons e elétrons associados. É bem interessante, mas a gente tem que falar como o Sol funciona. É até estranho, né? Não é meio estranho isso. falar. Mas bem, o principal mecanismo de produção de energia do Sol ocorre no núcleo, né? E bem, no núcleo ele tem uma abundância de prótons, né? Que é hidrogênio ionizado. Esses hidrogênios eles podem constantemente se fundirem, que é um processo conhecido como PP, próton-próton. Essa reação nuclear ela é conhecida por fusão. Ela transforma 6 prótons, né, que são hidrogênios ionizados, né, e elas transformam esses 6 prótons em um átomo de hélio. No interior do Sol ocorrem muitas reações nucleares, mas o ciclo PP, ou ciclo próton-próton, é o principal mecanismo de energia de produção do Sol. Essa reação consiste na fusão de prótons para a formação do hélio 4, mas vamos entender melhor como isso é possível. A primeira condição para que isso ocorra é a temperatura. Sim, para que ocorram reações nucleares, é necessário atingir altíssimas temperaturas. No interior do Sol, estima-se que a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. Mas além da temperatura, temos que ter pressão suficiente, algo em torno de 10 a 15 Pascal. Nessas condições, os átomos de hidrogênio se encontram lá ionizados, ou seja, são prótons. Em termos gerais, a reação PP ocorre com a fusão dos prótons, formando no segundo estágio um núcleo de deutério, também conhecido como hidrogênio pesado, que é a junção de um próton com um nêutron. Para cada par de prótons, essa fusão libera um neutrino e um pósitron, que é a antipartícula do elétron. Os neutrinos são eletricamente neutros e só possuem interação fraca, portanto reagem muito pouco e escapam da fotosfera, podendo chegar inclusive à Terra. Já os pósitrons chocam-se com os elétrons presentes no núcleo do Sol e um par de elétron-pósitron se aniquila e produz 2 fótons energéticos, chamados de raios gamas. Um núcleo de deutério H2 formado na primeira etapa da reação pode se fundir com o hidrogênio ionizado, já que o núcleo do Sol está repleto deles, formando o núcleo de hélio 3, formado por 2 prótons e um nêutron. 2 núcleos de hélio 3 fundem-se para produzir hidrogênio ionizado e um núcleo de hélio 4 formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Na reação completa, são necessários 6 prótons que dão origem a 2 pósitrons, antipartículas do elétron, 2 fótons, que devido à alta energia são chamados de raios gamas, e 2 neutrinos, de sabor de elétrons, e 2 prótons e um átomo de hélio carregado duplamente, sem os 2 elétrons. Mas se observarmos o esquema da reação PP, vemos que inicialmente temos 4 hidrogênios que finalmente liberam 2 fótons e 2 neutrinos, mais um hélio 4. Vale ressaltar que nessa reação há liberação de energia, pois a massa inicial é maior do que a massa final. Isto foi previsto teoricamente por Albert Einstein. Observando a massa inicial dos 4 hidrogênios, percebemos que ela tem um valor total junta de 6,692 vezes 10 a menos 27 kg. Contudo, se observarmos a massa final do hélio 4, percebemos que temos a massa apenas de 6,646 vezes 10 a menos 27 kg, levando uma diferença de massa de 0,048 vezes 10 a menos 27 kg, o que corresponde a 0,7% da massa inicial. Apesar de parecer pouca, essa diferença é derivada da equação proposta por Einstein, E igual a mc², e essa energia a responsável por manter as altas temperaturas do Sol. Bem, nesse momento a galera já deve estar desesperada, né? Achando que não aprendeu nada de física no colégio, realmente, né? É muito complicado. Exatamente. Muita coisa para aprender. Afinal, muito do que a gente falou aqui, eu tenho certeza que a maioria nunca nem ouviu falar. Mas é o seguinte, é que pra gente entender completamente todo o processo que acontece no Sol, nas estrelas em geral, é necessário que tenhamos conhecimento de física nuclear, física das partículas, das quais, né, por sua vez, requerem entendimento da mecânica quântica e relatividade restrita. Isso é complicado. Mas vamos prosseguir, galera.
porque a gente ainda não terminou. Na verdade, para terminarmos com a explicação sobre a energia solar, nós precisamos definir um último conceito, que embora haja partes mais externas do Sol, a fotosfera é responsável pela emissão da energia solar para o espaço. Ela possui uma temperatura efetiva de 5.778 Kelvin, o que é aproximadamente 5.500 graus Celsius. Pois bem, se conhecemos a temperatura, sabemos como é a radiância espectral, que é dada pela lei de Planck da radiação de corpo negro. Vamos ver no gráfico a seguir. O corpo negro ideal é o corpo capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que recebe, sem refletir qualquer parcela da mesma. Da mesma forma, é também um emissor ideal, ou seja, emite toda a radiação absorvida. Dizemos que se trata de um corpo com emissividade igual a 1. A garrafa térmica é prateada ou espelhada justamente para que não haja transferência de calor por emissão ou absorção da radiação eletromagnética. O aço inoxidável polido, por exemplo, possui emissividade igual a 0,17. A partir desta definição, o Sol é classificado como sendo um corpo negro com emissividade próxima de 1. Quando analisamos o gráfico da radiância espectral de um corpo negro em função do comprimento de onda, o seu perfil e comprimento, onde ocorrem o pico de emissão e absorção, dependem somente da temperatura T do corpo. Tendo emissividades iguais, dois corpos de mesma temperatura emitem e absorvem radiação da mesma forma. Mas para entendermos melhor o gráfico, precisamos entender primeiro o que significa radiância espectral. Esta grandeza pode ser definida como a quantidade de energia emitida pelo corpo por unidade de tempo e de área, num intervalo de comprimento de onda. Quando observamos o gráfico da radiância espectral do Sol, vemos que a maior quantidade de energia emitida pelo Sol por segundo numa área de 1 metro quadrado está compreendida entre 400 e 700 nanômetros aproximadamente, justamente no intervalo correspondente ao espectro do visível do comprimento de onda eletromagnético. Pelo valor do comprimento de onda do pico, dá para inferir a temperatura do objeto. No caso do Sol, o pico corresponde a uma temperatura de aproximadamente 5.700 Kelvin. Em 1900, Max Planck conseguiu obter uma expressão matemática consistente com o gráfico da radiância espectral. A origem desta radiância deve-se à oscilação de partículas carregadas do corpo negro. Planck postulou que essa oscilação era quantizada, onde as possíveis energias devem ser dadas por E igual a HF, onde F é a frequência de oscilação, H é a constante de Planck, que tem o valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules-segundo. O trabalho de Planck é um dos marcos do nascimento da mecânica quântica. Galera, quando acabamos de observar aquele gráfico do Sol da radiância espectral em relação ao comprimento de onda, percebemos que o pico da emissão do Sol, que é a nossa estrela, está entre 400 nanômetros azul e 600 nanômetros, que é o nosso vermelho. E bem, o que para nós corresponde exatamente ao espectro da luz visível. Então, podemos perguntar o seguinte: Sofia, nós enxergamos as 7 cores do arco-íris ou é uma questão de adaptação biológica? Bem, Albert, para mim é uma questão de evolução e adaptação biológica. Mas isso é um assunto para um outro dia. Afinal, até que enfim, a luz já saiu do Sol e essas horas ela já deve estar chegando aqui para alimentar o nosso balizador com energia solar e transformá-la em energia elétrica. Bem, mas Albert, afinal, você vai ou não nos explicar como essa energia solar, que agora sabemos que sai do Sol, certo? Mas como ela pode tocar nesse pequeno material e simplesmente gerar energia elétrica? Bom, Sofia, isso é muito louco. Por sinal, eu gosto muito de ciência, a discussão e as hipóteses, os erros, os acertos, as pesquisas, a busca de informação. E tudo isso é muito louco mesmo. Mas vamos ao que nos interessa. Vamos falar sobre as células fotovoltaicas. Mas, Albert, antes seria bom a gente explicar pra galera a diferença entre energia solar térmica e energia fotovoltaica. Verdade.
O efeito fototérmico consiste na captação da radiação solar e conversão direta em calor. Esse fenômeno pode ser conseguido passando a tubulação de água da casa por cima do telhado e pintando o encanamento de preto, para ajuda de absorção de calor. Bem, o efeito fotovoltaico, observado por Edmund Becquerel em 1839, consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de um semicondutor, quando esse absorve a luz visível. Isso só é conseguido quando possuímos uma placa fotovoltaica ou uma célula fotovoltaica. Bem lembrado, Sofia. Sim. Aliás, vamos mostrar para os nossos amigos de casa o que consiste em uma célula fotovoltaica. Aliás, vamos desmontar este balizador e mostrar para a galera os componentes deste aparelho. Bem, galera, esse aqui na verdade é um aparelho bem simples. Você pode ver aqui, ó, temos as placas solares. Elas são placas diferentes, né? Essa tem uma percepção da luz maior, então ela é bem mais sensível. Que abrindo ele, você consegue observar que temos aqui um LED e aqui a bateria. Essa bateria é alimentada pela placa, né? A luz do sol alimenta a placa que carrega a bateria, ligando o LED. Mas para entendermos melhor como funcionam as placas, é necessário falarmos do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um fenômeno que permite retirarmos elétrons de um material, normalmente metal, através da incidência da luz em sua superfície. Vale lembrar que a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética numa determinada faixa de frequência. Não é qualquer onda eletromagnética que consegue retirar elétrons dos metais. Para que o efeito fotoelétrico ocorra, há a necessidade de incidirmos a luz com uma determinada frequência mínima. Essa frequência é conhecida como frequência de corte. O que ocorre é que para retirarmos os elétrons da superfície do metal, precisamos vencer a energia de ligação que mantém os elétrons presos aos átomos do metal, chamada função trabalho φ, cujo valor depende de cada material. Quando irradiamos o metal acima da frequência de corte, os elétrons absorvem energia suficiente e conseguem escapar do metal. Uma vez que a chapa está sendo irradiada com frequência correta, podemos aumentar a emissão dos elétrons, aumentando a intensidade da incidência da onda eletromagnética. Abaixo da frequência mínima, mesmo que se aumentemos a intensidade da radiação, nada ocorrerá com o metal. Em 1905, Albert Einstein lançou a hipótese de que a energia da luz ou da onda eletromagnética comportava-se de forma discreta e quantizada, o que estaria de acordo com as observações. Esta unidade de pacote de energia passou a ser chamada fóton. Para uma onda eletromagnética de frequência F, a energia de cada fóton E igual a HF é exatamente igual à energia postulada por Planck para os osciladores do corpo negro. A energia cinética máxima que o elétron ejetado da superfície do metal poderá possuir é a diferença entre a energia do fóton absorvida no metal e a sua função trabalho. A expressão matemática pode ser dada por K máximo igual a HF menos φ, onde HF é a energia do fóton e φ é a função trabalho do metal. Há um efeito muito similar ao efeito fotoelétrico, chamado efeito fotovoltaico. No efeito fotoelétrico, os elétrons são ejetados no vácuo ou no ar, após o material ser irradiado por luz, enquanto no efeito fotovoltaico, os elétrons se movem, mas permanecem no material. O movimento dos elétrons produz uma diferença de potencial no material. No caso de placas solares, existe uma corrente elétrica relacionada a essa diferença de potencial, que surge a partir do movimento dos elétrons, que são liberados do material semicondutor do tipo N e do movimento dos buracos, ou ausência dos elétrons, no sentido do semicondutor do tipo P. Desta forma, pode-se dizer que o efeito fotovoltaico, especificamente, sua ocorrência numa placa solar, é oriundo da aplicação do efeito fotoelétrico à eletrônica, combinada com a aplicação da física dos semicondutores. Mas se as células fotovoltaicas são ativadas pela radiação solar, que podemos considerar que é uma fonte inesgotável de energia, certo, né? Por que temos tantas dificuldades em produzir energia elétrica através de radiação eletromagnética de luz visível? Bom, Sofia, não se esqueça que temos muitos problemas na geração dessa energia.
A intensidade de radiação solar que chega à Terra é em média menor que 1 kW por metro quadrado, o que pode ser considerado baixo quando comparado à fonte de energias fósseis disponíveis. A captação dessa energia solar depende de fatores sazonais. Não podemos gerar energia solar o ano todo. E também tem os fatores geográficos, como na cidade de São Paulo, que tem muita dificuldade de implantação de um pátio de energia solar devido à imensa quantidade de prédios presentes na cidade e além do investimento alto e área territorial, pois como temos uma baixa média de quilowatts por metro quadrado, teríamos que ter grandes áreas territoriais. E além de tudo que você colocou, nós precisamos destacar que essa forma de geração de energia ainda tem um rendimento muito baixo, em torno de 15% de eficiência energética, o que em muitos países não é viável economicamente. Mesmo assim, apesar dos fatores que impedem de utilizarmos a energia solar como fonte de energia, fala a verdade, galera. Pensar em toda a física envolvida é muito louco. Temos essa energia sendo produzida pela queima de hidrogênio em hélio através de reações nucleares no interior do Sol, que viajam impressionantes 300 mil quilômetros por segundo e chegam à Terra e irradiam um tipo de material conhecido como semicondutor. Muito bem, galera. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu joinha aí, seu like e inscreva-se no nosso canal. Se você tiver dúvidas, desesperos ou angústias, dúvidas, angústias, desesperos, você pode deixar nos comentários para a gente que nós ajudaremos vocês. Muito obrigado por estarem ligados até agora e nos assistindo e nos aguentando. Nós agradecemos a presença de vocês aqui no nosso canal.